Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, virgem doutora da Igreja. Entrou para a vida religiosa com 16 anos e faleceu com 33 anos. Dedicou sua vida ao Evangelho de Cristo. Deixou vários escritos que para a espiritualidade das pessoas e viveu uma vida através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso se tornou santa. Essa santa que nós celebramos no dia de hoje. E as leituras de hoje, a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, vem falar para nós que todos aqueles que buscam viver a palavra de Jesus, que colocam essa palavra na sua vida, são perseguidos, assim como Santa Catarina foi. Não pense que a vida dela foi fácil, não foi fácil. Mas ela viveu uma vida alegre, feliz, de uma felicidade verdadeira, porque ela encontrou Jesus Cristo e viveu por Ele. Assim fala a primeira leitura dos apóstolos. Nada vai impedir. Prender os apóstolos por falar a boa nova, por divulgar a boa nova às pessoas, prenderam, soltaram, o anjo do Senhor foi lá e eles foram libertados sem as portas ter abertas. Os guardas ali não conseguiam entender o que tinha acontecido, era obra de Deus. Tornaram a prender os apóstolos, mas quando nós falamos sobre as coisas de Deus, nada nos impede. Não existe prisão, não existe calúnia, nada. Por isso que na leitura dessa semana se colocava: vocês pegarão em serpentes e nada lhes fará mal.
vocês tomarão veneno, mas nada lhe fará mal, porque estavam a serviço de Jesus. Assim somos nós. Quando nos colocamos a serviço de Jesus, não precisamos ter medo. Claro que a perseguição virá, as calúnias virão, as perseguições virão sim, com certeza. Você será deixado de lado, você será caçoado, você será perseguido, mas você não deve dar bola para isso. A grande alegria, a grande felicidade é ter encontrado o Senhor. O Salmo responsorial nos pede que nós possamos pedir todos os dias habitar no santuário do Senhor. Todos os dias que nós possamos pedir para habitar no santuário do Senhor, que possamos estar tão perto do Senhor todos os dias da nossa vida. E o Evangelho, segundo São João, Jesus viu aquele povo, aquela multidão que ali estava, e teve compaixão dessa multidão, porque eles tinham fome. Então Jesus pergunta aos seus discípulos para que eles dessem de comer. E Filipe diz, mas nem 200 moedas de prata dariam para comprar alimento para esse povo. Questionando Jesus, achando que Jesus estava falando bobagem, onde já se viu, tinha mais de 5.000 pessoas lá, e eles não tinham dinheiro para comprar nada para aquelas pessoas. E daí um discípulo fala, olha, tem um menino aqui que tem 2 peixes e 5 pães de cevada. E Jesus fala, trazei o menino aqui. Com certeza os discípulos também pensaram, o que é isso para 5.000 pessoas? O que nós pensaríamos? Pensaríamos talvez a mesma coisa. Esse homem está louco. 5 pães e 2 peixes, alimentar mais de 5.000 pessoas? Ah, não é possível. Não é possível para nós, seres humanos, mas para Deus tudo é possível. E Jesus abençoa e pede para que eles distribuam. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E sobraram 12 cestos. E Jesus pede para que eles recolham, para não desperdiçar alimento, porque o alimento é sagrado. E eles recolhem, obedecem a Jesus. E notem que no início do Evangelho, Jesus pede para que o povo, para que os apóstolos organizem o povo para que eles se sentem. Organização. Muitas vezes nós não temos organização dentro da nossa igreja. Fazemos as coisas de qualquer jeito. Jesus nos ensina nesse Evangelho a ter organização. Quando vamos fazer as coisas de Deus, aliás, em tudo na nossa vida, nós temos que ter organização. E a partilhar aquilo que temos. O pouco se torna muito quando partilhamos de coração. Esse Evangelho vem também nos ensinar isso. O pouco, com amor, se torna muito. Deus faz a multiplicação. Nós só temos que partilhar aquilo que temos. Mas não somente o alimento. Partilhe o seu conhecimento. Partilhe o seu conhecimento, partilhe a sua alegria, partilhe a sua dor com o seu irmão. Às vezes nos fechamos, não partilhamos. Nós vemos isso às vezes dentro da própria igreja. Onde está tal coisa? Ah, só fulano sabe. Que pena. Só tal pessoa sabe fazer. Que pena. Se essa pessoa ficar doente, ninguém faz. Todos nós temos que participar. Nós não somos donos de nada. Nada. Quanto mais pessoas souberem, melhor. Vida em comunidade. As leituras dessa semana falavam isso. Viviam em comunidade, repartiam tudo, vendiam os seus bens, as suas terras e colocavam o dinheiro nos pés dos apóstolos, e eles dividiam para aqueles que necessitavam. E não havia nenhum necessitado entre eles.
porque partilhavam, se reuniam, se encontravam para louvar e agradecer a Deus. Comunidade. Olha que maravilha. Quando não estamos em comunidade, as coisas desandam. Olha Tomé também, do Evangelho desses dias atrás, não estava presente, perdeu a oportunidade de ver o Senhor ressuscitado, vivo no meio deles. Por isso foi incrédulo, por isso duvidou: se eu não pôr a mão nas chagas de Jesus, eu não acreditarei. E Jesus aparece pela segunda vez aos discípulos e Tomé está presente. E Jesus fala: olha, toque aqui na minha mão, eu estou aqui. E o que ele faz? A profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Precisou ver para professar a fé. Precisou ver. Nós muitas vezes também precisamos ver. Jesus está falando todo dia conosco. Todo dia. Eu falava ontem lá no Avecuia. Celebrei aqui, depois fui celebrar no Avecuia, o primeiro dia do Tríduo. E falei aqui durante a semana. Quando a gente vem para a igreja, quando você vem para a igreja, você vem se encontrar com Jesus. E aí as pessoas questionam. Aqueles que querem sempre questionar, querem achar desculpa para não estar na presença de Jesus. Mas Jesus está em todo lugar, Jesus está na minha casa. Por que eu preciso ir na igreja? Por que eu preciso participar da missa? Eu rezo aqui em casa. Jesus está aqui. Jesus está no meu trabalho, Jesus está no meu lazer. Essas pessoas estão falando bobagem? Não. Metade não é bobagem, metade é bobagem. Quando elas falam que Jesus está em todos os lugares, elas têm razão. Jesus está na casa, Jesus está no trabalho, está no lazer, está em todos os lugares. Jesus está 24 horas por dia junto com você. Ele está. Mas é Ele que vai até você. É Ele, não é você que vai até Ele. É Ele que vai até você 24 horas por dia. Quando você vem à igreja, é você que vem até Jesus. Você vem dizer ao Senhor: Senhor, agora é minha vez de visitá-lo. O Senhor visitou eu 24 horas. Agora eu vou dedicar essa meia hora, 40 minutos, 1 hora ao Senhor. Quando você vem à igreja, é você que vem visitar Jesus. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, é você que visita Jesus. Não é Ele, é você que veio até Ele. Por isso que é importante participar. Jesus fica esperando a nossa visita. E muitas vezes não visitamos. Por preguiça, por comodismo, né? Por falta de vontade. Talvez Jesus não seja tão importante na nossa vida. Só quando preciso. Os apóstolos não pensavam assim. Eram perseguidos, mas não desistiam. Não desistiam. E olhe, que eles começaram há mais de 2000 anos atrás. O Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. Jesus se tornou conhecido pelo mundo inteiro, graças à perseverança desses homens. E Ele quer ser conhecido mais ainda. Só que agora somos nós, os discípulos de Jesus. Somos nós que temos que levar a boa nova às pessoas. Muitos ainda não conhecem Jesus. E muitos que convivem com você, meu irmão e minha irmã, que está aqui nesta igreja, que convive comigo, não conhecem. Por isso é preciso eu levar a palavra. Através da palavra, através do exemplo, através da vida. Que nós possamos levar Jesus a todas as pessoas. Amém?